Shakespeare disse que os olhos são as janelas da alma. Eles são a primeira coisa que olhamos em alguém. Eles podem nos dizer quando alguém está mentindo ou dizendo a verdade. Podem até mesmo nos dizer quando alguém está apaixonado. E aparentemente os olhos podem também nos dar pistas sobre a quantidade de álcool que podemos ingerir, quão forte ela é e como é a personalidade de alguém antes mesmo de falar com ele ou ela. Mas e o que a cor dos seus olhos diz sobre você? Continue assistindo e descubra. Se você tem olhos castanho escuros ou olhos pretos, você provavelmente é um líder nato. Pelo menos é assim que as pessoas o veem. As pessoas com olhos castanho escuros, que parecem preto, têm uma das cores mais raras de olho. Como tal, elas são muitas vezes vistas como misteriosas ou discretas, reservadas, sigilosas. Além disso, quanto mais escuros forem os seus olhos, mais melanina há em seu corpo. A melanina age como um isolante entre as conexões e as células cerebrais. Quanto mais melanina, mais rapidamente o cérebro dessa pessoa pode trabalhar. Isso faz com que as pessoas com olhos mais escuros geralmente sejam melhores em esportes que envolvam bater metas, como tênis. Olhos castanhos. As pessoas com olhos castanhos são geralmente muito leais, respeitosas, agradáveis e gentis, embora certamente não sejam submissas. Você discorda? Você pensa em si mesmo como mais uma pessoa irritada, facilmente agitada? Você pode não estar dormindo o suficiente. Um estudo revelou que as pessoas com olhos castanhos geralmente dormem 2 horas a menos que as pessoas com olhos mais claros, e os seus ciclos de sono tendem a ser mais desfavorecidos. Elas também têm mais dificuldade em se levantar pela manhã. Um estudo associando a cor do olho e o abuso de álcool relatou que as pessoas com olhos mais escuros são incapazes de consumir tanto álcool como as que têm olhos de cores claras. Isto é, as pessoas de olhos escuros ficam bêbadas mais rápido. Portanto, se seus olhos são mais escuros do que o uísque que você bebe, fique super alerta sobre o quanto você consome. Se você tem olhos azuis, você possui grande força interior e força física, embora muitas pessoas possam não ver estas características. Na verdade, as pessoas muitas vezes não veem quem você é de verdade e podem vê-lo como fraco, tímido ou não confiável, bem como competitivo ou até mesmo egoísta. Um estudo descobriu que as pessoas vão frequentemente escolher mais os rostos com olhos escuros quando perguntadas sobre quem elas confiariam em um grupo de imagens. As pessoas com olhos azuis pareciam ser menos confiáveis. Elas também foram escolhidas como as mais sensuais. Isso significa que nós estamos escolhendo as pessoas menos confiáveis e levando-as para casa todo fim de semana? De qualquer forma, apesar destas percepções negativas, as pessoas de olhos azuis têm pelo menos um superpoder. Estudos sugerem que as mulheres com olhos de cor clara tendem a tolerar a dor e ao estresse melhor durante o parto do que aquelas com olhos mais escuros. É possível que a tolerância elevada à dor seja também uma característica dos homens de olhos azuis. Algumas pessoas vão achar que vocês são curiosos e cautelosos, o que, aliado com a alta tolerância à dor, cria um ótimo kit de sobrevivência, não acha? Se você tem olhos cinzentos. Estes olhos são raros. Na verdade, eles são apenas uma variação dos olhos azuis. Pense nos olhos cinzentos como um interruptor ligado nos olhos azuis. Se você tem olhos cinza escuro, ou você é uma pessoa excepcionalmente bem equilibrada, ou então pode ser totalmente o oposto. Você pode ser coisas diferentes para pessoas diferentes, dependendo das necessidades que precisam ser cumpridas. Se você tem olhos cinzentos e claros, você provavelmente tem que trabalhar um pouco mais duro do que a maioria das pessoas para se afirmar. Você se esforça para ser levado a sério, mas você também precisa se defender. Embora isso leve um tempo para romper seus medos, suas desconfianças, você se importa profundamente com as pessoas que são capazes de explodir facilmente. Como já dissemos, as pessoas de olhos claros podem lidar melhor com o álcool sem ficarem bêbadas, mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e as consequências, as pessoas de olhos claros também são mais propensas a beber mais em uma única dose, e são mais propensas a abusar do álcool. Se você tem olhos castanhos,
Os olhos castanhos são difíceis de descrever. Várias pessoas têm as suas próprias definições, embora os olhos castanhos sejam chamados assim por causa de sua semelhança com uma cor de avelã. Os olhos castanhos podem ser definidos como uma mudança de cor verde para o marrom, ou como uma íris que tem duas cores diferentes. Dizem que as pessoas com olhos castanhos, desde a mais tenra idade, são diferentes e únicas. Como tal, as pessoas com estes olhos tendem a ser independentes, confiantes e espontâneas, o que às vezes pode ser misterioso quando alguém tenta decifrá-las. Olhos verdes. Os olhos verdes têm um equilíbrio de melanina que os mantém agradáveis e dominantes. Da mesma maneira, aqueles com olhos castanhos e ao mesmo tempo fortes e cautelosos, como aqueles com olhos azuis. Se você tem olhos verdes, eu tenho que parabenizá-lo. Parece que a maioria das pessoas o veem como sedutor, sensual e misterioso. As pessoas com olhos verdes têm um ar de mistério e uma autossuficiência tranquila, muitas vezes imprevisíveis, mas demoram muito para se irritarem. Elas são originais, verdadeiras, criativas e têm um bom desempenho sob grande pressão. Talvez a combinação de todas estas características seja a razão pela qual, na Idade Média, esta era a cor dos olhos usada para identificar bruxas. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes.